Para que a gente possa entender o conceito da aplicação de lei de Faraday para a máquina elétrica, nós temos a contribuição de Michael Faraday, quem observou esse fenômeno a primeira vez, mas a lei de Faraday ela ganha o nome de lei de Faraday-Newman-Lenz, porque posteriormente ela foi equacionada, e esse equacionamento ele diz que existe uma tensão induzida que se opõe aí à contribuição de Lenz, o sinal negativo, em função da variação do enlace de fluxo no tempo. E à medida que a gente evoluir no nosso material, a gente vai ver que esse enlace de fluxo ele também pode ser dado por um fluxo enlaçado por uma bobina pela quantidade de condutores e a variação de fluxo de apenas um condutor. Essa então seria a equação básica para a gente começar a entender o conceito de lei de Faraday. Já Lorentz, apesar dele ter vindo depois de Faraday e a sua contribuição ter surgido a posteriori, ela vai nos auxiliar para que a gente possa entender alguns conceitos físicos por trás do comportamento da tensão induzida. Isso a gente também vai ver mais para frente. Vamos falar então de parâmetros concentrados. A indutância, por definição, ela está associada ao fluxo ou enlace de fluxo produzido à medida que uma corrente circula no condutor. A gente ainda vai chegar nesse ponto, mas a gente já está falando da lei de Ampère. Se a gente for tentar definir em termos de circuito o termo impedância, a gente pode partir, por exemplo, da lei de Faraday, que fala que a variação do enlace de fluxo no tempo vai produzir uma tensão induzida. Se a gente substituir então esse enlace de fluxo por Li, nós temos então a equação da variação de corrente no tempo vezes o valor próprio da indutância do elemento vai dar a tensão em cima dele. O sinal negativo ele foi carregado na equação pela contribuição de Lenz, mas em geral nos livros de circuitos eles não aparecem pela teoria de circuitos. Então, ele só vai indicar realmente a direção da corrente no sistema. Caminhando na direção da compreensão da lei de Faraday, é importante que a gente faça 3 colocações. Vou chamar essas colocações de observações nesse material. A primeira observação. A primeira coisa é a gente supor que existe um campo magnético entrando na página. A situação seria essa, onde nós temos uma certa região dada por um campo magnético, uma densidade de campo magnético B, e em um determinado momento nós temos uma seção de condutor disponível. Vamos pegar então esse condutor, selecionando ele, posicionando ele no interior desse campo magnético que está entrando na página, supondo que ele ganhe uma velocidade da esquerda para a direita. Então aqui ele vai ter um vetor velocidade, ou seja, ele está se movimentando. E se for possível conectar os terminais desse condutor um medidor de tensão, o que a gente percebe é que vai surgir uma tensão induzida nesses terminais. Uma das perguntas que sempre surgem quando essa situação é apresentada é aonde que está a variação do fluxo nessa condição. Partindo dessa premissa, inclusive, alguns autores apresentam que a tensão induzida ela pode ser dada
pelo produto vetorial da velocidade em função do fluxo e o comprimento do condutor. Mas qual que é efetivamente a relação dessa equação com a equação de Faraday? Para que a gente possa entender isso da maneira correta, vamos partir do primeiro caso e vamos quebrar essa equação. Então, essa tensão induzida, a gente pode colocar um sinal negativo, inverter a posição dos vetores, que o resultado vai ser o mesmo. Nossa segunda atitude é tirar o produto vetorial e colocar na forma escalar. Então, a gente vai ter um B seno de alfa vezes a velocidade vezes o L. Na situação proposta, o seno de alfa vai ser sempre 1 e acaba que a nossa equação de tensão induzida ela pode ser resumida por menos B V L. Vamos segurar isso por um tempo e vamos falar agora do nosso fluxo magnético. O fluxo magnético, Weber, ele é um vetor no espaço. E ele também pode ser um fasor no tempo. Temos então a ilustração do que seriam essas linhas de fluxo representadas no espaço, onde eu tenho um vetor com uma direção e um sentido. Podemos também representar essas linhas através de uma área, de uma superfície conhecida. Definimos então a densidade de campo magnético como sendo a integral na superfície do campo magnético dessa superfície. Ou seja, passando isso para escalar, então o nosso fluxo ele pode ser dado pelo campo, pela densidade de campo, multiplicado pela área equivalente, pela superfície equivalente. Aqui eu coloquei em termos de fluxo, mas também a gente pode falar em termos de enlace de fluxo. Se a gente tiver uma bobina, por exemplo, com vários condutores. Então vamos pegar agora essa nossa definição e voltar com ela para a nossa equação. Significa que eu posso ter o meu campo em apenas um elemento de área desse condutor, definido como a variação do fluxo nessa superfície. Se eu estivesse falando de toda a área, seria então o fluxo sobre a área. Então eu posso definir dessa forma. De forma análoga, o meu elemento de área ele também pode ser definido como L Tx, onde eu vario apenas no sentido x da minha figura. Eu vou pegar agora e substituir na equação original. Eu vou ter menos a variação de fluxo em função de um x e de um L. A minha velocidade também pode ser definida como a variação de x no tempo. Multiplicado por L. Logo, a minha tensão induzida, então, vai ser dada por menos, corto o x com x, o L com L, a variação de fluxo no tempo. Com isso, a gente conclui a nossa primeira observação. A tensão induzida, ela ocorre, ela é induzida no segmento de condutor. Ou seja, eu não preciso de um caminho fechado formado por uma bobina para que haja um enlace de fluxo, para que haja tensão induzida. Apenas um elemento condutor imerso no fluxo é suficiente para gerar tensão induzida. Então, numa máquina elétrica, a tensão induzida
ela aparece no condutor e não na bobina. A bobina vai ser a soma de vários elementos condutores. Ainda nessa condição, nós percebemos que a variação do fluxo ela ocorre dentro do elemento condutor. Se fizermos uma rápida analogia à consideração de Lorentz, que seria posicionar uma partícula de carga positiva imersa nesse campo, e se dermos uma velocidade para essa partícula também v para a direita, vai surgir uma força em cima dessa partícula de carga positiva em direção e sentido superior à página. Considerando então essa situação, nós temos uma carga positiva que viaja no campo com uma velocidade v. Vai surgir então uma força para cima, e se a gente imaginar essa situação dentro do condutor, o que vai acontecer é que cargas positivas vão acumular na parte superior do condutor e cargas negativas vão acumular na parte inferior do condutor. Dessa forma, com a separação de cargas, nós temos um campo elétrico, e o campo elétrico nós temos o potencial elétrico. Vamos tentar ilustrar isso através do equacionamento. A equação de Lorentz coloca que uma força exercida em uma carga elétrica pode sofrer a influência de um campo elétrico e de um campo magnético. Na situação que nós estamos apresentando, estamos falando da segunda. Vamos agora falar da nossa segunda observação. A nossa segunda contribuição, ela aconteceu de uma observação de Ørsted. Ele percebeu que ao circular uma corrente para um elemento condutor, uma bússola, uma agulha que estava posicionada acima da bancada dele, ela era defletida. Naturalmente, a associação dessa deflexão foi em função do aparecimento de um campo magnético. Então, o que a gente observa? A circulação de corrente em um elemento condutor produz um fluxo magnético ao redor desse elemento condutor. Posteriormente, surgiu então a lei de Ampère, onde a integral no caminho fechado, produzido por uma intensidade de campo, vai ser resultado de uma corrente líquida circulando no elemento. E esse fluxo ele é orientado pela regra da mão direita. A partir disso, então, a gente pode considerar um outro cenário, que seria uma espira. Pegamos esse mesmo elemento condutor e produzimos uma volta circular e fazemos circular a mesma quantidade de corrente originalmente proposta. Agora, o fluxo que era produzido na continuidade do elemento condutor, ele é concentrado no interior dessa espira. Da mesma forma, se produzirmos várias espiras, a gente tem a contribuição individual de cada uma dessas espiras ligadas em série, então produzimos uma bobina. Em outras palavras, então nós temos a contribuição de N espiras produzindo um fluxo, que seria o nosso fluxo concatenado da bobina, a contribuição individual de cada um dos elementos. E partimos então para a nossa terceira observação. Quais são as condições que precisamos ter para que haja variação de fluxo?
Vamos pensar em dois cenários. No primeiro cenário, eu vou ter uma bobina circulando uma corrente I, e numa outra condição eu vou ter um ímã permanente, que já possui um fluxo intrínseco. Na primeira situação, a corrente que circula nessa bobina ela é zero, e a gente consegue ter um grau de liberdade em cima desse ímã. Vamos supor agora que nós conseguimos aproximar e afastar da bobina. O que vai acontecer é que a bobina ela vai perceber essa variação das linhas de fluxo, aumentando e diminuindo. Da mesma forma, se eu fizer um movimento vertical, a bobina também vai perceber a variação do fluxo. E a última forma para que a bobina também perceba essa variação de fluxo seria o ímã adquirir um movimento rotacional. Analogamente, se agora pudermos movimentar a espira, da mesma forma teremos a variação de fluxo. Em qualquer uma das direções propostas para o ímã se aplicam também à bobina. É tudo uma questão de analisarmos aonde está o nosso referencial. Ou seja, temos variação de fluxo pela variação da corrente, ou seja, podemos variar a nossa corrente I, e essa corrente I variando vai aumentar ou diminuir as linhas de fluxo que são produzidas por cada uma das espiras, ou seja, o enlace de fluxo da bobina ele vai variar à medida que a corrente varia. A segunda forma seria através do movimento relativo dos elementos, seja do ímã ou seja da bobina. E o terceiro, ele pode acontecer em função da combinação dessas duas situações. Eu posso ter uma variação de corrente, mas eu também posso ter um movimento relativo dos elementos. Vamos ver então como isso se aplica ao conceito das nossas máquinas elétricas. Vamos supor a situação originalmente proposta de um condutor imerso no fluxo. Nessa condição, nós temos a armadura, que é onde vai circular a nossa corrente, onde vai aparecer o torque representado pelo rotor. É um caso típico de uma máquina de corrente contínua, e vamos supor que essa espira ela gira a uma velocidade ômega. Então significa que eu vou ter uma velocidade relativa no condutor da esquerda para cima e no condutor da direita para baixo. Vamos substituir agora essa bobina pelo plano para que fique mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Como colocado, nós temos então uma velocidade do elemento da esquerda para cima e uma velocidade do elemento da direita para baixo. Pegando a nossa primeira observação, vai surgir então uma tensão induzida no elemento da esquerda, representada por E, e no elemento da direita, também representado por E. Então a tensão final, a tensão que será vista nos terminais dessa bobina, está relacionado com 2 vezes a tensão induzida em cada elemento, como elas estão em série. Se tivermos então N condutores ou N espiras, a tensão induzida vai ser dada por N condutores, 2 vezes a tensão induzida nesse elemento, que pode ser dado pela equação que apresentamos logo acima. Nessa condição, a gente já pode enxergar, fazer a análise do campo magnético em função da área da bobina. Então o fluxo ele varia pelo movimento da bobina. E o primeiro indício interessante para nós nessa observação é que a tensão induzida
ela vai variar, ou ela vai, na verdade, aumentar à medida que a gente aumenta a velocidade de rotação. Esse, então, é um exemplo típico do que acontece na armadura do rotor de uma máquina CC, uma máquina de corrente contínua. Vamos fazer agora uma análise de como seria de uma máquina de corrente alternada. Vamos desenhar ela primeiro. Diferente da máquina CC, na máquina CA, a nossa armadura está no estator agora. E nessa máquina, a gente posiciona as bobinas de armadura 180 graus defasadas umas das outras. Então aqui eu tenho um condutor entrando na página e aqui eu tenho um condutor saindo da página. Ao mesmo tempo, o elemento de fluxo, o rotor que possui fluxo, ele gira no interior dessa armadura. Se analisarmos dessa forma, significa que eu vou ter um fluxo constante no referencial do rotor, mas o que é visto pela armadura é um fluxo que varia no tempo em função de uma frequência. Podemos também colocar, em termos de campo magnético, uma densidade de fluxo de pico, a superfície na qual esse fluxo cruza, seno de ômega-t. Com base nisso, podemos então definir ou encontrar a tensão induzida por uma máquina de corrente alternada. Substituindo o fluxo, nós temos então uma tensão que varia novamente com a frequência, possui um valor de pico que está intimamente relacionado à densidade de fluxo produzida, à área e ao número de espiras. Então nós começamos a ter alguns indícios a respeito da máquina elétrica. O tamanho dela vai indicar a potência de saída, a tensão de saída, principalmente relacionada ao número de condutores e ao fluxo no interior da máquina. São 3 parâmetros importantes. Podemos então definir a tensão em função do valor de pico. E aqui nós podemos introduzir o nosso fator de enrolamento, que é um fator que vai relacionar não somente o passo da bobina, a área total que esse fluxo ele consegue observar, que ele consegue enlaçar, mas também a distribuição dessas bobinas em ranhuras, por exemplo. Podemos também definir essa tensão como uma tensão eficaz, que vai ser dada por 4,44. A frequência, ou seja, mais uma vez, variar a frequência vai variar o valor da tensão induzida, o número de espiras, a densidade de fluxo, a área geométrica da máquina, o tamanho da máquina, e o fator de enrolamento. Já que o fluxo e a tensão variam no tempo, nós podemos tratar, então, como sendo um fasor. O nosso fluxo ele pode ser dado por um valor de pico de fluxo e um ângulo, no caso, o ângulo zero. Para definir, então, a tensão induzida, simplesmente derivamos esse fasor. Portanto, a nossa tensão induzida ela vai ser dada pela frequência, como era de se esperar, o valor de pico do fluxo, variando no tempo,
mas defasado 90 graus, na verdade ela está atrasada do fluxo. Vamos desenhar isso para que a gente consiga visualizar o que está acontecendo no interior da máquina. Agora nós vamos falar no espaço. Apesar da nossa conta ter sido no tempo, estamos falando de fasor, nós vamos fazer a demonstração no espaço. Então nós temos o que seria a ilustração de um polo saliente de uma máquina síncrona. O fluxo de rotor alinhado com esse polo saliente e a tensão induzida defasada 90 graus do fluxo. É uma máquina operando como gerador, onde não circula corrente. Esse seria o caso que está ilustrado na figura. Tal que a tensão terminal ela vai ser igual à tensão induzida. E se a gente pegar agora e definir a situação contrária, estamos impondo a tensão à máquina elétrica. O que vai acontecer? Se nós temos agora a tensão, a gente pode integrar ela para definir o fluxo. Ou seja, o fluxo de estator vai ser dado pela integral da tensão terminal. O que é interessante agora observar é que o fluxo ele vai estar atrasado da tensão imposta, ou seja, da tensão terminal. Novamente, 90 graus. Vamos desenhar para conseguir visualizar isso novamente no espaço. Novamente representando o polo saliente, tendo a tensão terminal dada por VA, o fluxo ele vai estar 90 graus atrasado. Esse seria o fluxo de estator. Agora, se temos um fluxo girando no interior da máquina, naturalmente nós temos também uma tensão induzida associada a ele. Se nós derivarmos novamente o fluxo de estator, vai surgir uma tensão induzida defasada também 90 graus. É natural fazer essa observação, pois é o que acontece, por exemplo, num elemento indutor, onde nós temos, ao impor uma tensão reversa se opondo à passagem de corrente. Então essa seria a característica de dispositivos indutivos, onde a tensão induzida ela cancela a tensão terminal. No caso da máquina elétrica, seria uma operação motora sem carga, naturalmente desprezando as perdas do sistema.